Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Tiago, capítulo 1, versículo 9 ao 11, que diz assim: O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Amém? Aqui o Senhor faz uma exortação, através da vida de Tiago sobre a riqueza e a pobreza, a alegria em meio à riqueza e a alegria em meio à pobreza, e a certeza de que para o mesmo lugar que vai o pobre, vai o rico também, Quantos que são felizes, são gratos ao Senhor, vão para a casa de oração, são dizimistas e ofertantes fiéis, ajudam o próximo, isso e aquilo. Deus é tudo na vida dessa pessoa, até ela ou ficar rica ou ficar pobre. Porque tem os dois casos, Há pessoas, por exemplo, que elas passam a vida pedindo ao Senhor que a prospere. E enquanto ela é pobre, ela utiliza todos os recursos dela, físicos e financeiros, o pouco que ela tem, ela investe nas coisas do Senhor. E quando ela fica rica, ela abandona o Senhor, abandona a casa dele, se apega ao dinheiro, não quer saber de ajudar ninguém, não quer saber de fazer nada de bom, de útil, de perfeito e agradável, de bom, perfeito e agradável com o que ela tem, porque a ganância a dominou e tudo que ela tem agora pertence só a ela e aos interesses dela, e ela não se preocupa nem em ser uma dizimista, que é uma ordem do Senhor. Ela esquece quem a abençoa. Por isso, muitas vezes, o Senhor não permite que certas pessoas prosperem, porque se ela prosperar, ela abandona o Senhor. E Ele não faz isso porque Ele quer números de seguidores, mas porque essa alma vai se perder e ser lançada no inferno. Então, a proteção do Senhor. Amém? E muitos também, são ricos, ajudam e tudo mais, mas quando o Senhor permite que essa pessoa passe pela provação e experimente o que é não ter, ela se esquece de Deus, fica irada com Deus, amaldiçoa Deus. Por que Deus fez isso comigo? Eu sempre fui bom, eu sempre ajudei na obra, eu sempre fiz isso, fiz aquilo, e agora a mão do Senhor pesou sobre mim. Que Deus é esse, Que Deus é esse? Não quero saber de Deus. Abandona o Senhor e não entende que tudo que o Senhor permite tem um processo. De repente, essa alma estava indo para um caminho da perdição. Essa alma ia para o inferno. E o Senhor poupou isso. O Senhor tentou resgatar essa alma, trazendo ela para o pouco, falando: olha, tira um pouquinho aí, cai na real um pouquinho, Você tá muito orgulhoso, você tá muito cheio, muito dedicado ao dinheiro, amando demais o dinheiro, e o dinheiro é a raiz de todos os males. O Senhor fala na palavra dele que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, entrar lá na casa dele. Então, muitas vezes o Senhor permite que essa pessoa volte, retroceda, para ela não se perder. E também permite que a pessoa não prospere do jeito que ela quer prosperar, para que ela não se perca também. Mas aqui ele diz, nós temos que ser gratos e sermos felizes,
tanto se Deus nos abençoar, quanto se Deus não nos abençoar, entendendo que o que vale é a nossa alma e para onde ela vai, né? Porque a riqueza não vai nos garantir um lugar especial no céu. O Senhor fala: ajunteis tesouros no céu, né? Onde a traça e a ferrugem não corroem, onde o ladrão não rouba. Não ajunteis na terra, porque a traça e a ferrugem corroem e o ladrão rouba. Não se preocupe com as coisas da terra, se preocupe com as coisas do céu. Aí ele fala: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o que vale, o que importa para o Senhor é a nossa alma, é para onde nós vamos, né? E o nosso coração, ele se corrompe muito fácil, o nosso coração é muito difícil. Então, há pessoas muito raras e específicas que elas conseguem lidar com a riqueza e elas são instrumentos poderosos na mão do Senhor. Elas não pegam o que elas têm para elas somente, mas elas se preocupam com o próximo, se preocupam com a obra missionária, né? Elas se preocupam com os seus pastores, elas se preocupam com os seus irmãos, né? Elas se preocupam com aqueles que não são irmãos também, mas passam necessidades, né? Quantos que doam milhares, né? de reais, de dólares, de euros para o próximo. Então são pessoas que Deus usa mesmo, Deus prospera, mas prospera porque aquele coração não está corrompido, ele não está dedicado em ter só para ele, né? Ele não tem fome e sede de dinheiro acima de sede e fome de Deus. O dinheiro não está acima de Deus, por isso que Deus abençoa essa pessoa, amém? Estamos falando aqui de pessoas filhas de Deus, né? Porque tem aqueles que são prósperos também, mas não é o Senhor que está abençoando ele, amém? Ali é uma outra história, né? Um laço do inimigo na vida daquela pessoa, para que essa alma se perca, enquanto ela está ali tão focada em ganhar dinheiro, tão focada em fazer coisas erradas, em banalizar seu corpo, em fazer o que for necessário para juntar dinheiro. O inimigo está lá ajudando, guiando os passos dessa pessoa para conduzi-la para o inferno e ela não percebe. Ela até dá graças a Deus, achando que é Deus que está abençoando ela. Mas o Senhor não mente, né? Ele não é filho do homem para que minta, né? Ele não mente. Então, se a palavra do Senhor fala que determinadas práticas não procedem dele, que ele é um Deus santo, então ele não vai abençoar o pecado, amém? Por exemplo, se ele abomina a prostituição, não existe isso de dizer que Deus está abençoando aquela pessoa que está nessa prática, né? Se é um ambiente onde o Senhor não se agrada também, não é ele que está abençoando aquele lugar, amém? Há muitas situações que as pessoas, por falta de conhecimento da palavra, acham que é Deus que está ali colocando a mão, mas não é Deus. Deus está olhando e falando: minha alma está se perdendo, porque ela entregou o coração dela a Mamon, né? Que é o inimigo ali do dinheiro, que é o inimigo que age nas finanças, amém? Que você receba essa mensagem no seu coração em nome de Jesus, que nós venhamos a ser gratos ao Senhor, tanto no pouco quanto no muito, né? Entendendo que Deus tem um propósito para tudo, que se nós somos filhos dele, então nós temos que confiar que ele ouve as nossas orações e que, se for da vontade dele o melhor para nós e para nossa alma, ele vai nos abençoar, né? E se ele não nos abençoar do jeito que nós queremos, ele fala que enquanto nós somos dedicados a ele, nada do que nós precisamos nos faltará. Amém? O Eterno te ama.